E aí, pessoal do Telegram, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto aí, programa onde eu vou fazer uma análise dos pontos que pode ser interessantes da gente ficar de olho durante a semana aí, tanto para o mini índice quanto para o mini dólar. Não são chamadas à ação, tá? Não é call isso aqui, não tem nada a ver com call, e sim estudo de prospecção, de probabilidade, tá? Então, são pontos para se anotar, para ficar de olho, que pode sim ser pontos onde a gente vai ter tomadas de decisão, onde a gente pode tomar decisões com mais tranquilidade, onde a gente pode procurar fazendo essas operações e dali sim trabalhar bem o preço. Então, esse tipo de análise é o tipo de análise que eu faço para o meu dia a dia, para mim operar. Só que, é claro, né, essa de uma maneira um pouco mais ampla, né? Mas sim, faço essas análises sempre para mim do diário, 60, do 15, para que eu possa ter, né, os meus pontos operacionais onde eu possa estar tomando minha decisão. Então vamos lá, vamos começar a fazer as análises do mini índice futuro, começando pelo diário. O diário aqui do mini índice futuro, a gente tem uma prospecção aqui, ao que parece, né, de uma movimentação fractal, né? Então deixa eu pegar aqui minha canetinha, ó. Então a gente tem, né? Aí o que poderia estar acontecendo aqui? Né? Algo assim. A questão aqui é que eu tenho que olhar a última barra aqui da semana, ela está me mostrando, né, que eu estou podendo iniciar isso aqui, ó, rompimentos, ó. Então, se a gente olhar aqui para trás, ó, a gente pode ver que barras similares, né, elas iniciaram o quê? Movimentos de força. Rompimento no price action são barras sequenciais ou uma grande barra apontando para uma direção. Então é chamado de rompimento. Principalmente, é claro, você está rompendo algum tipo de ponto importante. E a gente vê aqui para trás que ele estava rompendo aqui, essa barra, essas barras aqui sequenciais não conseguiram romper, mas essas aqui romperam esse ponto, esse outro ponto. Então são movimentos, né, de força para uma posição. Pode ser que essa barra aqui seja isso? Sim, pode ser, porque pela leitura aqui do Price Action, aqui a gente tem uma barra de sinal, muito interessante essa barrinha de sinal, tá? E a barra de entrada, né? Então essa barra está muito forte. Só que essa barra não rompeu pontos aqui intermediários, né? Esse era o ponto intermediário, esse é o ponto macro aqui. Então, maioritária, minoritária não foi rompida. Né? Essa maioritária e essa minoritária não foram rompidas ainda. Então, essa resistência. Então, aqui a gente já tem dois pontos a ficar de olho no diário. Né? Temos aí 122.900 aí, região de 123 mil pontos e a região do 121.900. Então aí tem 1.000 pontos aí de resistência para a gente ficar de olho, tá? Se o preço romper aí, nós vamos ter pontos mais altos. Vamos ter pontos mais altos aqui, principalmente aqui na região dos 125, 126 mil pontos. Essa máxima aqui eu acho muito importante. Nós podemos até pegar e fazer o quê? Jogar lá no semanal para olhar isso lá pelo semanal. Olha só que interessante lá no semanal. Então, o semanal a gente tem perna 1, 2 e onda 3. Pode ser uma 4 curta e tentando jogar uma 5. Então, ainda pelo semanal, a gente pode voltar até pontos mais altos lá em cima no preço, né? Ó, pode estar tentando voltar a pontos mais altos ainda pelo semanal. E se a gente também olhar aqui, nós temos no semanal um movimento fractal muito interessante. Né? Pode ser perna 1, 2, 3, 4, 5, o A, B, C, e tá tentando retomar a onda 3. E aí, é claro, ela vai em fractalidade. Bem interessante, então, esses pontos aí. Esses pontos, né, vou dizer assim, a ficar de olho. Se o preço resolver subir, é pontos onde o preço pode estar tomando decisão importante, onde ele vai dar uma parada para depois ele retomar, seja a alta, seja a falha e vir para baixo. Se ele resolver vir para baixo, o primeiro ponto a se ficar de olho é a mínima da grande barra. Então 118.800, 119 mil pontos aqui é um ponto importantíssimo. Aí é claro a mínima desse martelo. E aí a gente forma o que? Uma região de suporte. Então a gente tem resistências e regiões de suporte. São pontos interessantes a se trabalhar no diário. Aí é claro, temos que ir lá, né?
procurar os 60 minutos, que é o nosso gráfico mandante intradiário, que ali é o, vamos dizer assim, ele é o chefão do intradiário, né? É os 60 minutos. Então é ele que vai nos mostrar os pontos. E aí o 60 a gente vê, ó, que sim, tirando o 125.500 lá em cima, a gente tá preso, né? Ó, justamente dentro dessa grande lateralidade entre os 122 pontos, a maioritária lá em cima, e os 117 mil pontos, a minoritária, a maioritária aqui embaixo. Então a gente pode agora tirar essas linhas um pouco para fazer uma análise mais fria e calculista aqui, 60, né? E o 60, a primeira coisa que ele me chama a atenção aqui no 60 para uma possível falha, quem sabe num topo, né, numa briga de topo, é esse magneto aqui. É essa posição aqui, esse gap aberto, tá? Que tá há muito tempo aberto, tá um bom tempo aberto aí, ó, dos 122 aí, 640, tá? E essa posição aí, para mim, é um ponto muito importante. Então ele já se junta à máxima aqui e a gente forma uma micro região de resistência, tá? Uma região muito perigosa, tá, pessoal? Bem perigosa ao que está se mostrando. Porque o que pode acontecer aqui? O preço abrir amanhã na segunda-feira em clímax, subindo com tudo, ou até mesmo às vezes num gap de alta, né? Batendo ali e aí ele ficar lateral o resto do dia, né? Cuidado com magnetos de longa data, de longa duração, como esse gap, porque o preço ele pode ser atingido muito rapidamente, aí ele parar e ficar ali só chamando você para valsar, né? Só causando armadilha aí em você, só te chamando para as armadilhas e você deixando dinheiro no mercado. Então fica de olho aqui nesse ponto, bem importante mesmo, essa região de resistência. Então é um ponto para a gente estar operando agora? Não, é melhor deixar o preço chegar ali, ele tomar uma decisão ali, e aí sim a gente partir para as operações, tá? Então, de olho nessa região. Aí, é claro, aqui o 60, né, nessa última pernada do 60 aqui, mais próxima a nós, que pegamos aí o mês de junho e julho junto, né? A gente tem algum também, né, tipo de movimentação fractal bem interessante. Na perna 1, 2, 3, 4, 5. Ó. E aí ele pode estar vindo aqui ó, num ABC, bem longo, e tentando retomar. Então a gente está numa grande lateralidade, uma gigantesca lateralidade. Pelo prospecto do Price Action, do All Brooks, de toda essa leitura de momento, né, que a gente possa ter, isso aqui que está se mostrando é muito provável, né, essa vinda ao fechamento do ciclo de mercado. Agora, quando vai acontecer, a gente não sabe, porque a gente tem pontos muito importantes mais próximos aqui. E pelos 60 minutos, os pontos mais próximos e importantes numa possível queda é essa região aqui, ó, entre os 117.000 e os 117.800. Ele forma essa região de fundo muito importante. Há uma região de suporte. Tá? Então, assim, se de repente o preço chegou lá em cima, começou a cair durante a semana, e você está vindo trabalhando a semana, vendedor, quando ele chegar aqui nessa região, principalmente na minoritária, no 117.800, 118 mil pontos, fique de olho nessa região. Tá? Não tente ficar vendendo aí tão baixo assim. Aí já, se o preço ficar brigando aqui, é os dias de parar para de operar, dar aquele tempinho, dar uma respirada, deixar o preço fazer o que ele tem que fazer. Para aí seja voltar a tomar decisões, tá? Porque pode ser pontos onde o preço também pode parar e lateralizar. Aqui o preço chegou nessas regiões, bateu, voltou. Né? Bateu, voltou. Bateu, voltou. Bateu, voltou. Né? Então ele está batendo e voltando aqui nessa região. A questão é que agora ele pode voltar e parar. Antes do que vir para um rompimento para vir para esse fechamento desse ciclo de mercado aqui. Esse ciclo de mercado aqui do All Brooks, nós temos rompimento, canal estreito, canal amplo, lateralidade. Então a gente já tem tudo aqui colocado dentro dessa movimentação de 60 minutos. Agora é claro, o preço é que vai decidir se ele vai vir para fechar esse ciclo de mercado ou se ele vai romper e reiniciar um ciclo de mercado mais alto. Vai iniciar um novo ciclo de mercado mais alto. Vamos ter que esperar a movimentação dessa semana
para entender se esse ciclo vai ser fechado ou não. Agora, a gente sabe que a gente tem pontos interessantes para se trabalhar, onde se tem pontos muito importantes para se trabalhar. Então temos que ficar de olho nesses pontos, tá? Para que não aconteça algo, né, mais grave nessas regiões e a gente deixe o dinheiro no mercado. Então, temos as nossas regiões? Temos regiões aí, ó, muito importantes. Os 60 minutos está dando vários pontos para ficar de olho. Então, essa região acima aqui, ó, da onde o preço fechou, muito próximo ao preço, ela tá se demonstrando para nós. Cautela, bastante cautela, porque tá brigado o preço aí. Abaixo tá mais simples, tem um mergulho maior para tem um espaço maior para se mergulhar o preço. Agora para cima tem que tomar muito cuidado. É claro, se o preço for para romper, ele vai romper, ele vai jogar para cima. E o melhor de tudo, os rompimentos aqui, ó, que ele vem? Ele vem para testar depois do rompimento. E aí é aqui que a gente vai conseguir trabalhar melhor a compra. Então, mesma coisa também. Então, né, o rompimento vai ser climático, perigoso, difícil de trabalhar. Deixa romper, deixa acontecer. Então, eu acho que assim, esses primeiros dias da semana aí é muito mais de observação até do que operacional a se dizer. Claro que cada um tem seu operacional, sabe onde consegue se trabalhar melhor, e aí desenvolva sempre isso, tá? Opere sempre as melhores condições favoráveis a vocês. E aí o 15 minutos, que é mais próximo ainda, né? Então aí a gente pode fazer o quê? Apagar essas regiões, né, dos 60 para olhar as regiões do 15. E o 15 minutos, que é essa movimentação aqui mais próxima que a gente tem o quê? Perna 1, 2, 3, uma possível 4 para jogar uma 5. Então o 15 ele está muito mais alinhado com o semanal, lá na questão de um rompimento e continuidade, do que com o 60 e o diário. Então a gente tem o 60 e o diário próximos, mostrando algo um pouquinho mais complexo, que pode ser uma falha de rompimento, vir mais para baixo um pouquinho antes de tentar voltar a subir. E o 15, o semanal, tentando jogar para cima, né? Tentando mandar para cima. Então vamos ter muita cautela aí na abertura. É isso que o 15 minutos então está querendo dizer para nós. Não é nem a questão de pontos operacionais aqui no 15. As regiões de resistência do 15 são as regiões do 60, tá? Essas regiões mais acima aqui do 60. Agora a gente tem umas regiões de suporte muito interessante próxima. Aqui a gente tem essa barra aqui, ó. A mínima dessa grande barra do 15 aqui, ó, 119,250 aí, ó, bem interessante, tá? Bem interessante. E aí ele forma uma região de fundo aqui, ó. Ele forma essa região aqui no 15 com essas duas barras aqui, então no 118,400. Então entre os 118 e 500, 119,250 aí, é uma região muito interessante, tá? Pode servir de suporte e é claro, a gente tem, né, o que? Aberto esse espaço, a gente tem, vamos ver aí, de onde fechou o preço, ó, para o primeiro ponto 2.250 pontos, para lá para 3.000 pontos, então tem uma região muito interessante se o preço falhar e começar a cair, tá? Se o preço falhar e começar a cair, tem espaço, tá? Isso aqui não é alvo, você tem espaço, isso aqui é região para parar. Aqui você não tem mais que estar vendendo, aqui você tem que analisar o gráfico, aqui então mais ainda. Que daqui pode partir para um rompimento mais brusco, mais forte para baixo, aí sim você vai retomar a venda. E aqui, nesse ponto mais alto, ele pode estar falhando e retomando a compra. Então aí você vender aqui embaixo vai ser um risco enorme. Então fiquem de olho nesses pontos aí durante a semana aí para o mini índice. E agora a gente vai lá para o mini dólar. Agora estamos no mini dólar, gráfico do diário mini dólar aí, né? Brigado. Ele deu essa queda, veio para o fundo, brigando nesse fundo. Tá bem, esses últimos dias aqui foi bem complexo operar o dólar, não foi simples não, mas deu operações até interessantes, mas não foi simples. E o que o dólar tá desenhando aqui? A gente tá tendo uma figuraça aqui, né? Eu não gosto muito desse tipo de figura, né, pro dólar em si, porque eu quero que o dólar caia, é claro. Apesar que o dólar, ele rompeu. Ele deu uma rompidinha do ponto principal aqui, que era o 477. Ele deu essa rompidinha, passou um pouquinho. Então isso sinaliza para mim um ponto um pouquinho mais tranquilo.
Ah, mas por que, Fábio? Vocês já vão entender. Tá? A gente tem o quê? Uma figura em dado. Pode ter uma espécie de um dado. E aí o W, né? A gente sabe que é aqui seria, né, o topo do W. A questão é que W com fundo mais baixo pode levar a falha no meio do W, tá? Isso é uma questão de estudo meu, tá? Eu que tenho analisado muito essa condição, porque eu trabalho muito isso, eu trabalho WM o tempo inteiro no mercado, eu procuro muito essas figuras, tá? Porque é o quê? É topo duplo e fundo duplo, tá? É M e W. Então eu tenho topo duplo, eu tenho fundo duplo. Eu trabalho muito essas figuras. Então, quando eu enxergo essa falha, né? Mesmo que rompeu um pouquinho, mas falhou, como a região a ser analisada aqui. Então já começamos o primeiro prospecto nosso. Vamos baixar um pouquinho aqui. Nós agora temos um ponto mais baixo de suporte, tá? O nosso suporte está mais baixo. É claro que para formar a região aí a gente vai ter que, ó lá, ó. Se a gente olhar pelo semanal, ó que interessante, vou botar no semanal. Olha lá, o semanal tá dando para nós. Aí a gente já forma nossa região do que? Suporte. Olha o ponto abaixo. 460. Ah, então a região do 460 aí para nós, ó, forma com 478 uma região de suporte. Nossa, Fábio, mas tem bastante espaço. É, tem bastante espaço. Tem bastante espaço. Tem algumas barras aí, né? Que pode acontecer de diário. Olha só que interessante. Se eu pegar aqui, ó, da máxima aqui para a mínima e fazer esse cluster, a gente vê que essa última movimentação aqui, ela nos dá esse alvo sim e até sobra, passa um pouquinho. Passa um pouquinho, então bem interessante, né? Se vir do fechamento, praticamente crava, né? Então muito interessante aí esse rompimento que pode ou não acontecer para essa região. É claro que tem aí bastante movimentação que pode ser colocada, então são vários dias, pode acontecer essa semana inteira. Isso é uma barra de semanal isso aqui, ou até mais, essa barra de 2 semanas, enfim. Mas é 2 pontos aí a ser trabalhado, então vamos ficar de olho. É semanal, é mais de longo prazo, né? Não é alvo, não é chamada a ação, enfim. Né? Então, de olho aí nos pontos de suporte. Aí é claro, a gente vai ter nossa região de resistência. E a primeira região de resistência ela é dada pela essa falha que pode acontecer no dado. Como eu tenho, né? Vamos traçar essa micro região aqui. Então, como eu tenho essa micro região aqui, eu tenho uma região aqui que pode ser dada como falha. Né? Então, o 475 ali em cima, 4975 e o 4944 é uma região de resistência no dólar dada pelo diário, tá? Eu não vou falar, e lá em cima agora, você não vai falar lá de cima, Fábio. Tem que acontecer algo muito extraordinário no preço para ele subir uma semana aqui em cima, tá? Então, eu acho que a se analisar os pontos da semana aí, para a semana do dólar, é ficar de olho, a princípio, pelo diário, nessa micro região 476, 477, essa micro região aqui de suporte e a região de resistência lá em cima, lá, né, no diário, onde está bem desenhadinho ali. E também eu acho que tem que ficar de olho aí para que não caia em armadilhas do preço, tá? Então, 4974, 4975, 4941, 4940 são regiões do dólar a ficar de olho. Então, se o dólar apontar para a compra, a gente tem muito espaço. Para a venda vai brigar, então ele pode estar lateralizando e ter um rompimento. Então pode ser que o preço ele ande mais próximo aqui. E aí, para andar mais próximo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o 60. Opa, pera aí, não tirar ainda aqui, vamos lá no 60 tirar. Então, aí o 60, ó, interessante, né? O 60 batendo com o diário. Então já ficou bem interessante isso aqui, ó. O 60 está batendo na região de resistência do diário, tá? Então a resistência do diário é resistência também do 60. O 60, né?
a gente tem uma espécie de ciclo de mercado bem complexo aqui feito no 60, que pode levar ao que? Um ciclo de mercado complexo para voltar. Tá? Então, de olho numa possível tentativa de volta, mas agora a gente tem pontos mais próximos aqui, além desses pontos mais altos, a ficar de olho. Então agora aqui a gente vai mudar um pouquinho a região aqui, né, de suporte do dólar. Eu acho que subiu aqui para 4,773, tá? É a minoritária dos 60 minutos. E aí a maioritária, aí é claro, 4,767. Esse é um ponto bem importante aí ao que se vê. Olha a movimentação dos 60 minutos, as barras aqui, tá? Só que a questão é que a gente tem que olhar lá de onde veio o preço. O preço está vindo aqui, ó. Então, movimento climático para iniciar a movimentação de queda, movimento climático que pode estar finalizando essa movimentação de queda. Não quer dizer que o preço não possa voltar para o rompimento e continuar caindo, mas ficar de olho aqui nessa região, tá? Cuidado de sair vendedor. Eu acho que, a princípio, analisar o preço antes de tentar tomar alguma decisão. Mesma coisa que foi dita para o mini índice vale para o mini dólar. Porém, a região, né, de resistência mais próxima agora aqui, ó, no 60 está no 4863 e 4840. Tá bem importante. E também a máxima dessa barra aqui, tá? A máxima dessa barrona aqui, ó, 4829 também, muito importante de ficar de olho aí, tá? Regiões do dólar, 60 minutos, importante, cuidado, tá? Cuidado, o preço tá traiçoeiro no dólar, tá brigado, né? Vale também para o mini índice isso, tá, pessoal? O mini índice também não tá uma movimentação tão simples, tá? Esse rompimento que pode estar vindo a acontecer para alta, ou essa falha, não são movimentos simples, tá? É tomada de decisão. Então toda tomada de decisão, seja para iniciar um novo ciclo, seja para vir fechar um ciclo, ela é complexa, tá? Então tomem cuidado aí durante a semana que vocês possam vir a estar tomando de decisão. E aí a gente vai lá para 15 minutos, e o 15 minutos do dólar, né, tá bem corroborado também com 60. A gente vê que tá bem casado, né, as regiões. Então não tem muito o que salientar aqui no dólar não, é ficar de olho nessas regiões, tá? Cuidado, porque aqui, ó, pelo 15, o que o 15 está mostrando aqui? O 15 está bandeirando, né? Aquela ideia, né, que as pessoas tanto gostam, né, de olhar para figuras gráficas, né? E aí acaba indo olhar para a figura gráfica lá no ruído, né? Ou seja, lá no tempo gráfico operacional, no Renko, ou no candle curtinho, 5 minutos, 1 minuto, né? E aí acaba não dando certo essas figuras gráficas. Onde é que elas dão certo? Os tempos gráficos longos. Quanto mais longo o tempo gráfico, melhor vai ser sua análise, né? E aqui, no 15 minutos, ela está querendo desenhar isso, uma retomada da queda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os tempos gráficos longos estão mandando subir a princípio, tá? Só que os tempos gráficos que formam a movimentação, que é o ruído, que para nós o menor ruído nosso para a gente tomar uma decisão mais concreta é o 15 minutos, ele está querendo mandar para baixo. Então cuidado, fiquem de olho no 15, porque se o 15 fazer isso aqui, ó, para cá, pode ser que o 60 e o diário partam para a ideia do 15 minutos. Então de olho aí, de olho, deixa o preço trabalhar. E aí é o que eu falo, né? Olha esse 15 minutos, né? Teve operação aqui, do meio-dia e 15 aqui até o final? Difícil, né? Olha aí, ó. Difícil você operar isso aqui no 5R. Você vai ter que ir para um renco muito curto, ó. Você teve uma operação de abertura às 3h30 da tarde. E mesmo assim, ó, você não fez gain. Deu 9 pontos, tá? Então, complexo operar isso aqui. Difícil, pessoal. Olha isso aí, tá? É uma movimentação muito difícil de fazer. Olha quantas barras de 15 minutos ficou aqui dentro. São 22 candles de 15 minutos. São 5 horas e meia de operação. Olha o tamanho no REN. Tá? Então, cuidado para se operar, para sair operando. Esse tipo de análise que eu estou fazendo aqui para vocês é para ajudar vocês a tomar decisão
principalmente para diminuir estoque, tá? Isso aqui não é ponto de call, não. Isso aqui não é para vocês saírem comprando ou vendendo para essas regiões. É para vocês tomarem decisões nessas regiões. Para entender que é ali que o preço vai ter uma boa tomada de decisão. Então talvez vocês operem 1, 2 vezes durante a semana. Que nem eu também opero. 1, 2, 3 vezes durante a semana. Né? Quer dizer que eu opero uma operação desses casos? Não, às vezes eu opero 2, 3, 4, até 5 operações. Mas não mais do que isso. Eu procuro evitar operar mais do que 5 vezes no dia. É muito cansativo. Então tenham isso em mente, tá? Nada melhor do que a gente esperar os melhores pontos operacionais e dali extrair nosso game. Tá? E não ficar ali todo dia se batendo e muitas vezes deixando dinheiro para quem tem essa cautela, essa espera e esse timing, né? Porque olha só, nesse dia aqui, nesse último dia, na sexta-feira, o melhor ponto operacional do dia estava aqui, ó. Vamos ver se tem renco? Olha lá, ó. Ó que beleza, né? Correção de 3 boxes, ó. 9h40, 9h50 da manhã, entraram foi 9h50, até as 10h15 aqui, deu essa correção aqui, virou uma caixa Pandora, que não é muito legal, mas aqui foi a operação. Então, olha só, no dia inteiro já teve uma operação bem feita, um trade bem encaixadinho. Talvez essa aqui, né, 10h53 aí, ó, 10 pontinhos aí no teste fundo, mas aí já vendendo bem baixo mesmo, bem perigoso. Beleza, pessoal? Então essa daí, as análises aí do direto ao ponto aí para a semana. E se tiverem aí interesse em estar vendo o método Renko Mais para longo prazo, responde aí a enquete aí que eu deixei aí no grupo, tá? Porque eu quero começar também a trabalhar essas análises para longo prazo aí, começar a bate-papo, porque sim, eu uso o meu método para operar longo prazo. Eu uso a análise de price action, não muito do Renko, tá? Aí eu já quase o Renko para longo prazo, para mim, operações para longo prazo, opções, né? Eu já não uso tanto o Renko, eu uso a análise de candles, é claro. Também tenho minha expertise bem grande em candlestick, tá? Então, se você tiver interesse em estar aprendendo um pouco mais sobre price action do Renko Mais aí, responde aí a enquete que aí eu vou estar desenvolvendo mais vídeos, beleza? No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e cautela na semana, pessoal. Operem com sabedoria. Obrigado aí, até mais.